Imagine viver em um mundo onde todos acreditam possuir as respostas. Um mundo onde políticos se consideram sábios, poetas acreditam compreender a alma humana e cidadãos têm certeza absoluta sobre o que é certo e errado. Agora, imagine surgir alguém que não traz novas respostas, mas faz perguntas tão profundas que abalam todas as certezas existentes. Esse homem foi Sócrates. Mais do que um filósofo, Sócrates foi um revolucionário da mente humana. Ele não conquistou impérios, não liderou exércitos e não deixou livros escritos. Ainda assim, sua influência atravessou mais de 2 milênios e continua moldando a forma como pensamos, aprendemos e buscamos a verdade. Nascido por volta de 470 a.C. em Atenas, Sócrates cresceu em uma sociedade que vivia seu auge cultural. Atenas era um centro de arte, política e conhecimento. Entretanto, enquanto muitos admiravam o brilho da cidade, Sócrates enxergava algo diferente, uma profunda ilusão de sabedoria. Ele percebia que as pessoas falavam sobre justiça sem saber defini-la. Falavam sobre coragem sem compreender sua verdadeira natureza. Defendiam o bem, mas muitas vezes não conseguiam explicar o que realmente era o bem. Essa observação deu origem ao fundamento de toda a sua filosofia. Para Sócrates, o maior problema da humanidade não era a falta de inteligência, mas a falsa sensação de conhecimento. As pessoas acreditavam saber muito mais do que realmente sabiam. Por isso, uma das frases mais conhecidas associadas a ele atravessou os séculos: "Eu só sei que nada sei." Muitos interpretam essa frase de forma errada. Sócrates não estava dizendo que era ignorante. Na verdade, ele estava afirmando algo muito mais profundo. Enquanto os outros acreditavam possuir certezas absolutas, ele reconhecia a imensidão daquilo que ainda desconhecia. Esse reconhecimento era, para ele, o primeiro passo rumo à verdadeira sabedoria. A partir desse princípio nasce um dos maiores ensinamentos de sua vida, a humildade intelectual. Segundo Sócrates, a mente humana só evolui quando aceita que pode estar errada. O orgulho fecha as portas do conhecimento. A humildade as mantém abertas. Por isso ele passava horas caminhando pelas ruas de Atenas conversando com qualquer pessoa que encontrasse. Políticos, soldados, artesãos, poetas, jovens, velhos, ricos, pobres. Todos eram convidados a participar de seus diálogos. Mas havia algo peculiar nessas conversas. Sócrates raramente ensinava através de discursos. Ele ensinava através de perguntas. Quando alguém afirmava saber o que era justiça, ele perguntava: "O que é justiça?" A pessoa respondia. Então ele fazia outra pergunta, e mais outra. Pouco a pouco, as contradições apareciam. O indivíduo percebia que sua definição não era tão sólida quanto imaginava. Esse processo ficou conhecido como método socrático. Mais do que um método filosófico, era uma ferramenta para libertar a mente das ilusões. Sócrates acreditava que a verdade não podia ser simplesmente entregue a alguém. Ela precisava ser descoberta através da reflexão. Para ele, aprender não era acumular informações, era desenvolver a capacidade de pensar. Essa ideia continua influenciando universidades, tribunais, escolas e debates até os dias atuais. Mas os ensinamentos de Sócrates iam muito além da busca pelo conhecimento. Uma de suas reflexões mais profundas dizia respeito à alma humana. Enquanto a maioria das pessoas estava preocupada com riqueza, fama e poder, Sócrates perguntava: "E a sua alma? Como ela está?" Segundo ele, os seres humanos passavam tempo demais cuidando do corpo, da aparência e das posses materiais, enquanto negligenciavam aquilo que realmente importava. Para Sócrates, a alma era o centro da existência humana. Não importava quanto dinheiro alguém possuísse. Não importava sua posição social. Não importava o tamanho de sua influência. Se sua alma estivesse corrompida pela injustiça, pela mentira e pela ignorância, essa pessoa jamais alcançaria uma vida verdadeiramente boa. Essa visão levou Sócrates a desenvolver um conceito revolucionário sobre felicidade. Hoje, muitas pessoas associam felicidade ao prazer. Para ele, isso era um erro. Prazer e felicidade não eram a mesma coisa.
Uma pessoa poderia experimentar inúmeros prazeres e ainda viver uma existência vazia. A verdadeira felicidade surgia quando alguém vivia de acordo com a virtude. Mas o que é virtude? Para Sócrates, virtude significava excelência moral. Era agir com justiça mesmo quando ninguém estava observando. Era escolher o correto mesmo quando o caminho errado parecia mais fácil. Era buscar a verdade mesmo quando era desconfortável. Era dominar os próprios impulsos em vez de ser dominado por eles. Segundo sua filosofia, a felicidade não dependia das circunstâncias externas. Ela dependia da qualidade do caráter. Esse pensamento influenciaria profundamente escolas filosóficas futuras, especialmente o estoicismo. Outro aspecto fascinante de sua filosofia era sua visão sobre o mal. Sócrates acreditava em algo que parece estranho para muitas pessoas. Ele afirmava que ninguém pratica o mal deliberadamente. Segundo ele, quando alguém age de forma injusta, está fazendo isso por ignorância. Em outras palavras, quem realmente compreendesse o que é o bem, naturalmente escolheria agir corretamente. Por trás de toda ação errada, existe algum tipo de desconhecimento. Essa teoria ficou conhecida como intelectualismo socrático. Ela estabelece uma ligação direta entre conhecimento e virtude. Quanto maior a compreensão da verdade, maior a probabilidade de agir corretamente. Por isso, para Sócrates, educar era muito mais importante do que punir. A transformação humana acontecia através do entendimento. Talvez seu ensinamento mais poderoso tenha sido resumido em uma frase pronunciada durante seu julgamento: uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Essa afirmação representa o coração de sua filosofia. Sócrates acreditava que viver no piloto automático era desperdiçar o maior presente da existência. O ser humano deveria constantemente questionar suas crenças. Por que penso dessa forma? Por que desejo isso? Por que temo aquilo? Por que sigo esse caminho? Essas perguntas não eram simples exercícios intelectuais. Eram instrumentos de autoconhecimento. Segundo Sócrates, quem não conhece a si mesmo torna-se escravo de opiniões, desejos e influências externas. Quem se conhece conquista a liberdade. Talvez seja por isso que seus ensinamentos incomodaram tantas pessoas. Ele não oferecia conforto, oferecia reflexão. Não prometia respostas fáceis, oferecia perguntas difíceis. Não alimentava ilusões, revelava contradições. Com o tempo, suas ideias começaram a ser vistas como uma ameaça pelos poderosos de Atenas. Acusado de corromper a juventude e de desafiar as tradições da cidade, foi levado a julgamento. Mesmo diante da possibilidade da morte, recusou-se a abandonar seus princípios. Seus discípulos organizaram uma fuga. Ele poderia escapar, poderia viver, mas escolheu permanecer. Acreditava que a coerência entre pensamento e ação era mais importante do que a própria sobrevivência. Em 399 a.C., condenado à morte, bebeu calmamente uma taça de cicuta diante de seus amigos e discípulos. Morreu como viveu, sem medo de questionar, sem abandonar suas convicções, sem negociar a verdade em troca de segurança. Seu discípulo Platão registraria muitos de seus diálogos, garantindo que suas ideias atravessassem os séculos. Mais tarde, Aristóteles desenvolveria novas correntes filosóficas inspiradas por essa herança intelectual. Hoje, mais de 2000 anos depois, as perguntas de Sócrates continuam ecoando. O que é a justiça? O que é o bem? O que significa viver corretamente? Quem somos de verdade? Talvez a maior lição de Sócrates seja que a sabedoria não está em possuir todas as respostas. Ela está na coragem de continuar fazendo perguntas. Porque, para ele, o verdadeiro filósofo não é aquele que acredita ter encontrado a verdade definitiva. É aquele que dedica a própria vida à sua busca.